Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado, nosso encontro semanal, todas as noites de segunda, aqui na União FM. Hoje a gente vai falar de shopping, do mercado de shoppings. Vamos falar de um empreendimento que é um dos mais tradicionais aqui da nossa região. Lembrando para os nossos ouvintes que a gente também tem transmissão por imagens no YouTube. E eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, na Rádio União em Novo Hamburgo, o Rodrigo Miranda, que é gerente geral do Canoa Shopping. Seja muito bem-vindo à Rádio União, Rodrigo. É um prazer te receber. Obrigado, Larissa. O prazer é meu estar aqui. É uma grande oportunidade para nós e estamos dispostos aqui a compartilhar com vocês todas as informações novas aí do Canoa Shopping. Pois é, tem bastante informação nova, né? É um dos mais tradicionais empreendimentos desse segmento aqui da nossa região, mas está passando por uma transformação. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente nesse sentido da nova administração do shopping. Perfeito. Bem, a primeira grande mudança agora para o Canoa Shopping é justamente a nova administração, né? A AD Shopping, ela assumiu o Canoa Shopping agora faz 3 meses, né? Completando o 3º mês. E a AD Shopping é uma administradora que já vem com uma bagagem muito grande, né? Uma expertise muito boa nesse posicionamento de shopping. E ela traz aí consigo hoje um know-how de 44 shoppings sendo administrados, né, pela AD. E ela vem então com essa bagagem de conhecimento justamente para reposicionar o Canoa Shopping. Então, essa vinda da AD, sem dúvida, ela vai gerar um novo marco para o Canoas. E o que a gente já pode antecipar, assim, desse novo posicionamento, né? O que a gente, enquanto consumidores, que tem já esse laço afetivo, né, com o Canoa Shopping, pode antecipar, já pode pensar que vai acontecer daqui a pouquinho? Eu acho que você comentou algo muito bacana, que é justamente o laço afetivo, né? O Canoa Shopping, como todo bom gaúcho aqui tem esse conhecimento, é um dos primeiros shoppings aqui da região, né? São quantos anos? 28? 27 anos. Né? Ele é de abril de 98. Né? Então é um shopping aí que muitos de nós cresceu, né, acompanhando o Canoas, né? A gente comenta que muitas famílias se criaram nesse entorno e crianças que frequentavam o shopping hoje estão formando a sua família e já vindo com seus filhos, né, para o Canoas. E daí tem essa relação afetiva também com a comunidade. E esse posicionamento está muito relacionado a isso, ao reencontro, a nova conquista do Canoa Shopping com a comunidade, né? Primeiro que o shopping ele é feito para as pessoas, né? Então, mais válido ainda é esse momento, né? Você reposicionar o Canoa Shopping, voltando a conquistar essa confiança, essa busca afetiva, né, do canoense. A gente falava até antes, né, de entrar no ar aqui sobre a questão da mudança do perfil, né, do consumidor de shopping, porque hoje as pessoas, elas não vão, o shopping não é mais aquele espaço somente para se fazer compras, né, ele é um espaço de convivência. E tu traz essa questão dessa memória afetiva, dessas famílias que muitas vezes se construíram a partir de encontros promovidos pelo shopping, né? Como que vocês pretendem manter esse resgate, assim? E claro, lembrando também que é um espaço destinado para se fazer compras, né? A gente vai no shopping muitas vezes para comprar alguma coisa, mas para ter também opções de lazer, para poder aproveitar da praça de alimentação. Como que vocês tentam manter esse equilíbrio, assim, dessas duas nuances, né, que podem ser oferecidas através da estrutura de vocês? Larissa, o entendimento que nós temos hoje referente à oferta do shopping para a comunidade é exatamente isso. Ele deixa de ser somente um ponto de varejo e se torna um hub social. E nessa estrutura de hub social, você tem muito forte os serviços para a comunidade, que aí vai de encontro a, por exemplo, agora recentemente nós firmamos um contrato
com o governo do estado, onde nós estamos levando a Tudo Fácil para o Canoas Shopping. Olha só. Resgatando essa relação do shopping com a comunidade. Então o shopping ele deixa realmente de ser um ponto exclusivamente para varejo, mas sim uma referência para compras, sem dúvida, né? Porque ele engloba ali um mix de ofertas para atender todo tipo de necessidade que nós temos hoje, mas ao mesmo tempo ele tem que se posicionar como um local aconchegante, um local de encontro, um local de família, onde você vai para passear, onde você vai para resolver seus problemas de serviços, sejam eles, por exemplo, como agora o Tudo Fácil, que traz 50 tipos de serviços para a comunidade. Estamos buscando agora fechar também... Nessa agência Tudo Fácil que vocês... todos os serviços dos outros modelos de Tudo Fácil vocês vão ter disponíveis ali. Perfeitamente. São mais de 50 serviços destinados para a comunidade. E pensando nisso também, estamos trazendo outros serviços, que é uma clínica também. Nós estamos negociando com clínicas de saúde para fomentar ainda mais essa qualidade de serviços e facilitar também, porque nós estamos aqui, o Canoas Shopping ele está justamente posicionado num dos maiores concentração de população de Canoas. Então nós estamos aproveitando isso para que a gente consiga oferecer para o canoense esses serviços. Aí é claro, uma lotérica, serviços desde o mais simples de um chaveiro, um serviço de alfaiataria. Então todos esses serviços nós queremos concentrar, fortalecer eles para que você vá até o Canoas e você se sinta à vontade para você fazer seu lanche, fazer sua refeição, fazer suas compras e os serviços que você tem a necessidade. Então é justamente o momento o resgate do Canoas Shopping para que a comunidade veja nele novamente um ponto de referência, né? Resgatando esse encanto que tem aí há 27 anos, né, com a comunidade. São quantas lojas hoje no Canoas? São 190 lojas ao total, 190. Mas como nós estamos no momento de reformulação de mix, então nós temos algumas novas entradas, né? Nós estamos com alguns serviços, inclusive a gente só não pode comentar os nomes agora para não perder né, aquele momento, né, não perder a surpresa, né? Não perder a surpresa do lançamento. Nós estamos trazendo algum mix bom para o shopping, resgatando alguns serviços importantes que tinham no passado também. Recentemente nós fizemos uma pesquisa e nessa pesquisa foi apontado algumas necessidades e desejos do nosso consumidor e também da comunidade, né, do entorno. E obviamente que essa pesquisa nos fortaleceu, nos fomentou muita informação e nos deu um norte, né? E nós vamos seguir esse norte justamente porque a gente entende que é o que o Canoas Shopping hoje precisa. Perfeito. E quando tu fala, né, dessa questão dos serviços, né, de oferecer a clínica, de ter a lotérica, isso é muito bom para a população, mas também é uma estratégia muito interessante de mercado, né? Uma vez que tu consegue levar a pessoa para fazer a consulta dela dentro do shopping e ela tem a farmácia para já comprar o remédio, ela sai ganhando, né? E o shopping também sai ganhando, né? Então, vocês também pensam nessa questão de posicionamento de mercado, de conseguir aportar a maior quantidade possível de serviços para que o cliente saia, o consumidor saia dali satisfeito, né? Com a experiência dele e que vocês também consigam oferecer para o lojista, né, uma certa garantia, entre muitas aspas, né, mas uma garantia de venda, né, de que a farmácia, por exemplo, se tem a clínica, ela vai ter ali um processo de ganho com esse mix, né, de estabelecimentos. Então, vocês pensam estrategicamente nessas lojas, nessas marcas, nesses players. Perfeito. A sua visão ela vai totalmente de encontro a uma realidade, né? É justamente isso. Hoje nós buscamos um mix que atenda ao nosso cliente desta forma, que ele encontre no shopping os serviços que ele precisa,
o mix de varejo, ou seja, eu quero comprar um calçado, uma roupa específica, né, uma roupa de esporte, um perfume. Então, tu tens que ter um mix muito bem balanceado, né, tanto para fortalecer o seu próprio lojista, mas também para atender os nossos clientes. Como é que é fazer essa construção, assim, de pensar quais são os players que eu preciso ter aqui? É um trabalho bem cuidadoso, né? Ele é muito estratégico, né? Até porque temos muito cuidado para não colocar um novo player que possa, de alguma forma, ter que dividir, né, aquela fatia com um lojista que já esteja na casa. Nós temos esse cuidado, né? Ou seja, a gente fortalece o mix, mas sem também prejudicar o nosso parceiro que já está conosco. Mas é claro que eu vou dar um exemplo assim, sem citar nomes, né? Mas nós temos lojistas, por exemplo, que eles fazem questão que o concorrente dele esteja ali também. Porque o chamariz do outro. Então, quando você tem dentro de uma área lojistas com o mesmo segmento, né, você também está favorecendo a vinda de outras consumidores. E até a gente, né, como consumidor, quem nunca foi numa loja Y ali dentro do shopping e pensa, né, vou na loja do shopping, Exato. Porque se eu não achar na Y, eu vou achar na X, Exato, né? exatamente. A gente tem esse pensamento quando procura um shopping, Sim. né? E é engraçado porque, como comentei, assim, tem alguns segmentos, né, que eles perguntam, mas o meu concorrente X, ele tá aí? Tá. Então eu quero entrar. Então também tem isso, mas a estratégia de buscar o mix é entender primeiro o perfil consumidor, né? Qual é o tipo de consumidor que nós temos no Canoa Shopping, qual é a população que ele está atendendo hoje, que nós temos shoppings que atende o AAA, né? Que tem um tipo de mix específico, e tem os shoppings mais populares e assim por diante. Então nós estamos num intermédio, né, de mix, onde nós atendemos o público A também, mas nós temos produtos que atendem muito bem o B, o C, o D, né? Ou seja, nós conseguimos abraçar toda a comunidade justamente com esse mix. E desafiador, assim né? Muito, desafiador. Muito. E claro que você vem as pesquisas de mercado, avaliando quais são as marcas que estão mais pungentes, quais estão mais ativas no mercado, a valorização também das marcas locais. Eu acho que isso é muito importante, né? Você dar espaço para as marcas locais. Principalmente aqui, né? Onde a gente tem um estado muito bairrista, onde as pessoas gostam muito de consumir o que é daqui, né? Sim. E hoje mesmo, nós estávamos conversando sobre isso, essa questão do produto local, né? Do fortalecer esse mercado. E nós temos marcas aqui no Sul que são muito conhecidas, né? Marcas de supermercado, marcas de farmácias, marcas do próprio varejo, marcas de vestuário local, né? Que são muito quistas, né? Pelo gaúcho, né? Como você falou, nós somos muito bairristas, né? Somos extremamente bairristas. E é obviamente que qualquer empreendimento usa também desse nosso carinho pela nossa terra, pela nossa tradição, para poder estabelecer suas estratégias. É do jogo, né? É normal que isso aconteça. Recentemente, Canoas, né, o estado todo passou por um desafio muito grande, que foram as chuvas, né, do ano de 2024. E Canoas foi uma cidade extremamente atingida, né? Como que o shopping sai dessa situação extremamente difícil e delicada, né? E que tem trilhado esse último ano, já faz mais de um ano, né? Mas tem trilhado esse último ano. Quais foram os impactos para vocês disso? E como que vocês projetam, né? Daqui para frente? Porque, enfim, a gente fica com aquela insegurança, né? Vai que socorra novamente. Ninguém quer que isso aconteça novamente, mas a gente fica com essa insegurança. Eu acho que é uma coisa que vai nos perseguir por um certo tempo ainda, né? Então, como que vocês vêm passando esse último ano? Como que foi esse impacto para vocês? Bem, vamos... realmente é um tema bem delicado. Todo o nosso estado foi afetado, né? O shopping, em especial, ele foi bem afetado também, principalmente a parte térrea do shopping, né? E, sem dúvida, isso impactou na operação do próprio shopping.
mas eu infelizmente não estava nesse período aqui, mas temos relatos, né, tanto de lojistas como de colaboradores, principalmente do envolvimento que todos tiveram de compaixão, de parceria, de suporte nesse momento, mas também o shopping ele se posicionou. Ele pegou essa situação, onde ele criou um programa, né, um programa solidário para atender principalmente os lojistas locais que tiveram seus negócios afetados, e foi ofertado para alguns lojistas um espaço gratuito dentro do shopping para que ele se reposicionasse, para que ele pudesse se reerguer. Então nós trouxemos lojistas que estavam fora do shopping, que tiveram seu negócio, alguns casos 100%, né, perdidos, levamos eles para dentro do shopping, e hoje ainda temos 3 desses lojistas presentes lá no shopping, e um deles inclusive está ampliando o seu negócio hoje, está abrindo uma segunda unidade dentro do shopping. Um deles que veio também já abriu outras unidades fora, ou seja, nós conseguimos dar esse suporte também para a comunidade, né, naquele primeiro momento gratuitamente, dando realmente esse apoio que todos nós sabemos que foi devastador para o nosso estado. Então o shopping ele teve essa preocupação de ver o que ele podia realmente ajudar. Claro que a gente não está falando nem das campanhas de arrecadação que foram várias, né? Então o shopping se tornou também um ponto de arrecadação nessa época. Foram distribuídos, né, centenas e centenas de quilos de produtos, roupas, enfim, para a comunidade. Mas o momento foi muito marcante para o shopping, pelo fato de ter realmente tocado muito ele, né? Nós tivemos uma área muito grande inundada, né? E o envolvimento, o carinho que todos tiveram foi fundamental, né? Principalmente os nossos parceiros lojistas, né? A sua grande maioria permaneceu no Canoas Shopping, né? Está conosco lá hoje, firmes e fortes. Bom, o shopping ele é um dos mais importantes do estado, né? Um dos mais reconhecidos. Quais foram os pilares que até então serviram, né, de base para que ele tenha esse papel tão importante dentro desse segmento? Eu acho que o principal pilar é o atender a comunidade. Quando a gente ouve a história do Canoas Shopping, é engraçado porque eu já conversei com várias pessoas nesse período que eu estou, e o carinho que eles falam do Canoas, né, desse desenvolvimento todo, tanto que o shopping, uma época, era conhecido como Shopping da Barbie, né, que ele tinha as suas cores, né, tudo rosa. Então, quando eu ainda sou abordado por alguns lojistas e às vezes até consumidores ali, né, nossos clientes, e eles falam sobre esse saudosismo. Mas então o shopping ele cresceu, né, se fortalecendo primeiramente porque ele era o primeiro shopping grande, o grande centro comercial, né, da região. Então ele teve um apelo. O shopping ele passou por épocas de total glamour, né, porque ele teve a sua área 100% ocupada por muito tempo, né. Teve grandes operações, né, nesses 27 anos. E isso favoreceu muito o posicionamento do shopping na comunidade. Mas o principal foco dele, eu acredito que para ele se manter e ter esse carinho, foi ele sempre estar relacionado com a comunidade. Um exemplo, foi realizado o ano passado a construção da sala de aconchego, né? E essa sala de aconchego, mais uma vez, pensando na comunidade, principalmente nas pessoas atípicas, né, que hoje estão em todas as nossas famílias. E essa sala, inclusive, essa sala de aconchego, ela foi elaborada também em parceria com um dos nossos colaboradores lá do Canoas Shopping. Foi apresentado esse projeto na Feira da Abrace, que todo ano ela é realizada, e foi premiado. Dentre muitos shoppings do Brasil, o Canoas Shopping foi reconhecido, né, por esse posicionamento que ele tem
né? E vai explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, né, que Sim. é a sala de aconchego, né? Sala de aconchego. Ela é uma sala destinada para pessoas que estejam dentro de algum espectro autista, ou enfim, que sejam neurodivergentes, né, e que sofram com estímulos, né, com muitas cores, muitos cheiros, muitas luzes. Então é um espaço destinado para que essas pessoas possam se ver um pouquinho livre desses estímulos, né, se reorganizar para que possam seguir com a sua trajetória ali dentro do shopping, né? É um espaço mais ou menos nesse sentido. Exatamente. E a gente entende que é aquela visão do você fazer algo que é permanente, que é para a comunidade e que não tem um interesse direto relacionado no ganho, né? E ele está relacionado no que eu posso fazer pela minha comunidade, né? O que nós podemos fazer para que o nosso cliente, o nosso lojista, o nosso funcionário, né? Hoje nós temos uma população grande de colaboradores dentro de um shopping, então o que nós podemos fazer por eles também? E obviamente que isso aí você acaba fidelizando o seu cliente, você acaba gerando uma sensação de pertencimento, de participação, né? Isso eu acho que é o que valoriza bastante o Canoas Shopping. E é muito interessante eu te ouvir falar, né? Porque tu traz muito essa questão do shopping como uma referência de serviço para a comunidade, uma referência onde as pessoas possam buscar, enfim, os serviços que elas precisam, né? Suprir suas necessidades, isso como um objetivo, né? E aí, obviamente, isso se torna um posicionamento de mercado e Sim. vocês conseguem trazer para junto de vocês players que tenham esse mesmo posicionamento. Então, é algo um pouco de propósito e, claro, que com toda a sua visão comercial, estratégica das empresas. Mas aí a gente tem um exemplo que é muito legal de trazer de negócios que funcionam, sim, com um objetivo social legal. E sim, eles podem ter sucesso econômico também, né? É um exemplo interessante da gente, né? Principalmente eu sei que a gente tem muitas pequenas empresas que nos acompanham aqui, da gente perceber que sim, é possível a gente conciliar as coisas, né? Que a gente pode ter um serviço social, a gente pode ter um propósito bacana e ter lucro, ter um bom posicionamento também dentro do mercado, né? Por assim dizer. Vocês seguem com esse posicionamento ao longo dos anos, né? E seguem atuando aí há quase 30 anos. Verdade. Bom, em termos de sustentabilidade, a gente tem falado muito, né, de sustentabilidade, cada vez mais importante falar disso. O shopping, ele tem algumas práticas sustentáveis também, ele está atento a esse tipo de problemática, porque, enfim, cada vez mais as pessoas também têm atrelado o seu consumo, né, a práticas um pouco mais conscientes, né? Como que vocês se posicionam nesse sentido? Muito bem. Nós temos hoje alguns pontos de referência na questão de sustentabilidade. Um deles é justamente o mercado livre de energia, onde você faz adesão a esse mercado, justamente pensando em todos os benefícios, claro, estratégicos e econômicos para o shopping, mas também o que ele envolve na questão da sustentabilidade. Nós temos um sistema de PGRS, né, que é a parte do planejamento todo da gestão de resíduos. Essa gestão ela é conduzida tanto internamente com a nossa equipe, com parceiros locais, onde nós temos um descarte totalmente controlado e eficiente desses produtos, né, desses resíduos que o shopping ele acumula, porque nós temos uma praça de alimentação grande, então nós temos um grande número de resíduos sólidos, né, gerados diariamente. Isso é destinado e nós temos uma parceria junto com a comunidade, aonde todo o recolhimento desse material é destinado em benefício de projetos comunitários. Uma dúvida que me surgiu agora te ouvindo tu falaste da praça de alimentação, uma grande praça de alimentação. Qual é hoje o carro-chefe de um shopping como o de vocês? É a praça de alimentação? São lojas, o varejo? O que é hoje que chama público, assim, que as pessoas vão para o shopping para fazer aquela determinada coisa? Vocês têm isso mapeado? Sim, mas nós entendemos que é um mix, realmente.
né? A praça de alimentação, sem dúvida, você precisa de bons players, né? Alguns são muito procurados, né? Principalmente a parte do fast food, né? É algo Quem nunca, né? Deu uma passadinha no shopping para comer um fast food. Quem nunca? Então, é sim, sem dúvida, a praça um dos pontos, né, de atração, mas o mix também ele favorece essa busca, né? Hoje nós temos grandes redes, né, grandes âncoras, que são as principais do mercado, estão conosco, né? E algumas estão conosco há anos, né? Então, tem alguma loja que está desde o início do shopping? Temos. Eu peço desculpa que eu não vou saber citar todas, mas temos algumas, né? Olha só. Inclusive, agora, um pouco antes de vir para cá, eu estava tomando café, né, em uma das parceiras do shopping, que está lá há 27 anos. Ou seja, está lá desde a abertura do shopping. Nós temos âncoras também que estão há muitos anos no shopping. Âncoras, para o nosso público entender, são aquelas grandes lojas Perfeito. que chamam o público, Isso. né? Que todo mundo, mentalmente todo mundo vai saber do que a gente está falando, né? Que a pessoa vai no shopping para comprar naquela determinada loja, daí às vezes não acha naquela, vai na concorrente, Exato. Que também é uma âncora, Exatamente. Né? Inclusive, um dos pontos foi que na enchente, nenhuma das âncoras saíram do shopping. Todas entenderam, primeiramente, que o shopping tinha a demanda para manter essas âncoras, né? As âncoras, elas têm um bom resultado no Canoas Shopping. E elas, respondendo à sua pergunta, elas são, sem dúvida, um dos chamariz que tem, né, para os clientes, né? As âncoras, a praça de alimentação, atividades de recreação, né? Feiras de exposição. Nós temos um espaço cultural também dentro do shopping, né, que nós abrimos para pequenos grupos da comunidade, para fazer apresentação, exposição de artes. Eu quero falar mais de cultura, mas nós vamos falar mais de cultura no próximo bloco, Perfeito. Tá? O Bernardo já está me sinalizando ali que a gente tem que encerrar. A gente vai para o intervalo rapidinho. Estou recebendo aqui o Rodrigo Miranda, gerente-geral do Canoas Shopping. Na volta a gente vai falar mais de cultura, eu quero falar também de padrão de consumo que mudou bastante nos últimos anos. Então não sai daí, fica com a gente que já a gente está de volta com mais Papo de Mercado. Na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Papo de Mercado de volta na Rede União. E hoje a gente está recebendo o Rodrigo Miranda, gerente-geral do Canoas Shopping. A gente está falando um pouquinho mais sobre esse empreendimento de tantos anos aqui na nossa região, 27 anos, e sempre com novidades, né? Uma das novidades que a gente falou no bloco anterior foi a chegada do grupo AD Shopping, que está assumindo a gestão, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho mais para o nosso ouvinte sobre o grupo, né? Sobre o que é esse grupo, quem é esse grupo e também um pouquinho mais sobre a tua experiência, né, à frente de shopping, como que está sendo esse processo. São 3 meses já, né? Aqui, sim, 3 meses, perfeito. Conta um pouquinho mais do grupo AD. Bem, a AD Shopping é um grupo, hoje ele detém na sua cartela 44 shoppings, né, sendo administrados. A vantagem de você estar com uma administração como a da AD Shopping é que junto com essa administração vem um corpo de profissionais especializados na área. Então, dentro da AD Shopping você tem muito bem hoje relacionado os setores, né? Por exemplo, a AD Shopping ela tem a AD Mall, que é uma parte do grupo que é focado na comercialização de espaços, né, de luxo. Ou seja, a partir do momento que o shopping, que um shopping ele tem essa administração, ele ganha junto um corpo de profissionais que estão vendendo o espaço do shopping em todo o Brasil. Então essa é uma vantagem muito grande, porque nós temos o setor comercial, por exemplo, em São Paulo, que fica de olho em quais são os mix necessários aqui para a nossa região, e eles estão lá oferecendo, expondo esse espaço de Canoas. Então, a partir do momento que a AD Shopping ela entrou, ela expandiu a visibilidade do Canoas para o Brasil inteiro. Então, hoje nós temos mais 43 outros shoppings, tendo cada shopping desse tem as suas dezenas de investidores que hoje já conhecem o Canoas Shopping. Ou seja,
abre-se um leque muito grande de comercialização. Isso fortalece e favorece muito o Canoas Shopping. Isso é legal, né? Do ponto de vista aqui da gente, da região, né? Porque daqui a pouco tem uma empresa, uma rede de lojas lá do Nordeste que está querendo expandir para o Sul, né? Perfeito. E através da D consegue fazer esse posicionamento, vamos investir lá em Canoas, vamos para Canoas, vamos começar por lá, né? Então essa nacionalização é interessante nesse sentido, assim como daqui a pouco alguém aqui da região pode expandir para a região Norte, para a região Nordeste, Centro-Oeste, enfim, a partir dessa interlocução do grupo, né? Exato. E essa expertise, né, de acertos e erros também é muito favorável, porque isso favorece muito uma tomada de decisão, o próprio planejamento estratégico, porque você tem uma expertise ali de 43 shoppings, onde você já passou muitas vezes por aquele momento. Um exemplo bem fácil para nós entendermos, a AD Shopping recentemente também assumiu outro shopping aqui na região do Sul, do Rio Grande do Sul, que hoje já está muito bem posicionado, né? E nós trouxemos essa bagagem de experiência nesse reposicionamento deste shopping, que eu vou até citar, o shopping de Gravataí, que também é administrado pela AD. Então, assim, se traz muito essa expertise. Sim, conhece o público local, conhece as necessidades desse público, né? E muitas vezes já aprendeu com alguns erros, né? Exato. Então já consegue fazer esse gerenciamento melhor da situação toda, né? Exatamente. E com isso a gente aumenta os resultados locais, né? E justamente essa questão de ser um grupo já muito forte no mercado, nós temos, eu, por exemplo, como gestor do Canoas Shopping, eu tenho ao meu lado uma gama de profissionais que me dão um suporte diário, né? Então a AD, apesar de eu estar aqui local, mas eu tenho um suporte total da AD Shopping, né? Desde na área comercial, na área financeira, na área de estratégia, na área de operações. Então eles alocam diretores regionais que nos dão todo esse suporte. E isso justamente, eu aprendo às vezes com um erro que ocorreu em algum shopping, a gente já não vai passar por isso, porque nós já trazemos essa bagagem, né? A AD traz junto essa bagagem. Isso favorece muito, fora a questão do relacionamento que a própria AD tem com grandes marcas. Então, como a AD está hoje nos principais players do Brasil, né? Então ela tem um relacionamento muito forte com grandes marcas, que favorece também a negociação, a vinda dessas marcas para o Canoas, né? Isso é sem dúvida um ganho muito grande para o Canoas Shopping. Há quanto tempo tu trabalha nesse segmento? No segmento de shopping center, eu estou fechando 7 anos. 7 anos. Eu tenho uma grande expertise também na área de hotelaria, que isso, até muito bem mencionado, a primeira vez que eu entrei para o shopping center, eu estava na hotelaria. E o convite foi justamente porque, na época, o superintendente desse shopping queria alguém com uma visão hoteleira. E isso foi de encontro também com a AD Shopping. A AD Shopping também buscou, né, um profissional diferenciado que tinha uma visão hoteleira para levar aquela visão dos serviços para dentro do shopping, né? Que a gente comenta sempre que na hotelaria a gente diz que tem 3 pontos que a gente não pode enganar o cliente, que é o que ele vê, o que ele sente e o que ele toca. E eu levei isso para dentro do shopping. Então hoje nós temos um cuidado muito grande desde a parte da higienização dos ambientes, os serviços de banheiro, gerar um serviço agradável para o cliente chegar num banheiro, ter um banheiro limpo, um banheiro cheiroso, a disposição do mall, né, que é os corredores, né, bem elaborados, com bom fluxo, né, uma higienização desses pontos, a própria praça de alimentação. Então todo esse cuidado eu trago junto, né, com essa expertise da hotelaria, mas que também foi um ponto de atenção da AD Shopping,
né? Eles realmente queriam essa visão de o cuidado com o nosso cliente. Tu é gaúcho, né? Sou gaúcho. E aí volta para o estado agora para trabalhar, para enfrentar esse desafio aí. Um belíssimo desafio, Larissa, um belíssimo desafio. Eu fiquei muito feliz com esse convite da AD para assumir aqui o Canoas. Eu já estava trabalhando com a AD Shopping, né? Então já tenho a experiência de trabalhar com eles. Tu estava onde antes? No Cidade dos Lagos. É um shopping que fica na cidade de Guarapuava, também administrado pela AD Shopping. A AD Shopping dentro desses 44 shoppings que ela administra, 15 shoppings ela é sócia, né? Então ela tem um investimento também como sócia de 15 unidades. E isso mais ainda favorece, né, as experiências como gestora de shopping. Porque a partir do momento que você está administrando recursos próprios, o seu cuidado é maior, a sua atenção é maior, né? Então se prima muito pela qualidade. Bom, a gente está falando aqui muito dessa questão dos serviços, né? A gente trouxe no bloco anterior, agora mais uma vez tu fala dessa prestação de serviço, e uma coisa que a gente percebe, né? Todo mundo observa, é que o padrão de consumo das pessoas mudou bastante, né? Hoje as pessoas, elas fazem as compras online. Como que vocês, enquanto um estabelecimento, né, que também tem como objetivo levar as pessoas para consumir, para comprar, como que vocês administram esse desafio, né? Porque tem que ter um equilíbrio aí. Como que vocês fazem esse planejamento? Bacana, Larissa. Isso foi algo que realmente mudou muito a forma de se vender e se atender, né? A venda online, hoje, ela é algo que não vai mais deixar de existir, né? Isso é fato. Ela provavelmente vai crescer ainda a sua fortaleza de gamas e oferta de serviço. O shopping não foi diferente. O shopping hoje nós temos muitos lojistas que realizam essa venda online e fazem a entrega diretamente no shopping. Um outro exemplo, por exemplo, é a linha de venda de serviços de alimentação, né? Nós temos hoje um fluxo muito grande de motoboys, né? Que eles acessam o shopping para ir na praça de alimentação. Pelo pedido do aplicativo. Eles vão lá, nós temos inclusive uma área específica que foi criada para o pessoal, né? Justamente para que eles também, o pessoal, os motoboys, né, que eles também tenham um espaço agradável para eles terem esse acesso, mas é fato. Então nós temos lojistas que eles têm uma força muito grande na venda online, principalmente na parte de alimentação, né, que se você estiver circulando pelo shopping, você vai ver durante o dia, olha, eu digo centenas de motociclistas, motoqueiros no caso, né, que estão indo lá para fazer esse serviço. E o shopping teve que se adaptar, porque era uma realidade que no passado não existia, né? E aí precisa mexer muitas vezes até na própria estrutura física, né, para conseguir comportar isso. E foi uma das coisas que o Canoas fez, né? Ele mudou a estrutura física dele mesmo, de uma parte do estacionamento, gerando esse espaço para o pessoal ter um estacionamento adequado, né, um suporte para poder atender esse serviço. E as vendas online, da parte de varejo de vestuários e outros, né, que fazem essa venda paralela online e fazem a entrega dentro do shopping. E aí dentro desse processo todo, né, de digitalização da compra online, se torna ainda mais interessante essa proposta, né, de tu ter um mix onde o cliente muitas vezes vai lá buscar a roupa que ele comprou pela internet, pelo aplicativo da loja, mas daí ele lembra que ele precisa ir na farmácia, mas daí ele lembra que ele precisa pegar alguma coisa no supermercado, ou enfim, ter uma ampla rede, ou ele vai sentir o cheirinho da comida lá da praça de alimentação. Verdade. E aí ele vai acabar consumindo
consumindo, né? Sim. Então, são estratégias. Muitas vezes a gente tem uma visão até meio extremista de, meu Deus, agora acabou tudo, né? Agora a venda é só online, acabou pro lojista. Mas não, né? São estratégias que muitas vezes elas conseguem fazer com que se tire proveito de determinadas situações, né? Sim. Nisso mesmo, há poucos dias eu estava conversando com um dos lojistas e ele comentou que ele estava tentando mudar o segmento somente para o online e ele percebeu, que não era viável, porque tinha clientes dele dizendo que não, eu quero ir na loja para experimentar, para escolher, e aí tem essa relação. Eu vou lá numa loja específica para comprar um jeans para mim, mas ao mesmo tempo eu estou passando e vendo as outras ofertas, eu estou vendo as outras lojas, né? Eu sou fisgado pelo cheirinho gostoso de um bom café ou de uma comida, né? Ou também pela uma bela vitrine que me desperta o desejo, né, peraí, eu não preciso só do meu jeans, eu preciso daquele calçado também, né? Para combinar com jeans, né? Então, mulher tem disso bastante, né? A gente vê uma coisa, já quer fazer o look completo, sim, né? Então uma coisa vai chamando a outra. E dentro ainda dessa estratégia de trazer as pessoas, né, para o shopping, de fazer essa venda, fazer com que tudo gire, né, em torno daquele ambiente, vocês também investem bastante na cultura, né, de trazer as pessoas para movimentos culturais. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa programação, como que vocês fazem isso, de trazer as pessoas para dentro do shopping, não apenas para comprar sim, mas para também ter momentos de lazer, né? Perfeito. E eu queria entender um pouquinho mais essa programação cultural de vocês, como que vocês organizam isso, que tipo de programação é essa, né? Com que objetivo? Muito bom. Primeiro nós temos um espaço realmente destinado a exposições culturais, mas fora o espaço destinado, nós usamos às vezes o próprio mall, os próprios corredores como locais de exposição. E aí entram parcerias muito importantes, né? Parcerias com escolas, parcerias com a prefeitura, parcerias com entidades locais que são fundamentais, né? Por exemplo, nesses últimos dias nós estamos com uma exposição, né, muito relacionada à amamentação, né, que está sendo um sucesso, né? Foi muito bem bolado o espaço, vale a pena visitar, né? Tem fotos lindíssimas na exposição. Então é justamente isso, é trazer a cultura local para dentro do shopping e também o espaço para essas entidades, para as escolas, para elas terem uma referência e saber que o Canoas Shopping está aberto para esse tipo de atividade, né? Porque são atividades que não vão ter custo para o nosso cliente, ele vai lá frequentar o shopping e muitas vezes eles vão somente para essa atividade, não necessariamente naquele dia eles vão consumir algo, eles vão para participar de uma exposição, de um show, de um evento, né? E a compra ela não vem naquele momento, ela vem mas na ele sequência. Vê aquele item na vitrine que, exato, olha só, daqui a pouco eu posso voltar aqui semana que vem para buscar aquele item, né? Isso. E nós temos hoje, né, temos uma agenda que você pode consultar e acompanhar ela junto com a nossa rede social, com o nosso site. O site é www.canoasshopping.com.br e o Instagram é @canoasshoppingoficial, tudo junto, vai ficar ali com 2 S, Canoas Shopping Oficial. Tudo junto, ali consegue ter acesso a toda essa programação, né? Perfeito. Inclusive, nesse último sábado foi fantástico, nós fizemos um show cover com a banda Queen, né? Foi um espetáculo, eu digo porque eu participei lá e acompanhei, e foi bacana de ver porque eu até comentei com uns colegas, eu via casais de seus 70 anos assim, dançando, curtindo, né? E daí, óbvio, né? São pessoas que cresceram com essa banda e ouviram, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse foi o primeiro show cover que nós fizemos de uma seleção que nós vamos fazer dentro de uma agenda anual. Então a nossa ideia agora, todos os meses,
nós trazermos uma banda cover para o shopping. Não temos ainda uma data específica, mas é muito provável que nós teremos uma data durante o mês que nós vamos repetir essas atividades. E fora essas atividades sociais, o próprio shopping, em parceria com a AD, traz eventos, né, e promoções, como nós tivemos a Julio Black, né, com sorteios de veículos elétricos. Eu queria entrar nessa área, porque dentro dessa mudança de padrão de consumo, a gente precisa também estabelecer algumas estratégias, né? Sim. E aí entram as promoções, as campanhas, Exato. né? Campanha de Dia das Mães, Dia dos Exato. Namorados. Como que vocês fazem essa organização? O que vocês já têm? Tem alguma coisa que já dá para dar um spoiler pra gente que vai rolar? Tu falou uma que teve recente, mas eu quero saber, já tem algum spoiler ali pela frente? Enfim, como que vocês organizam realmente essas campanhas a partir também da necessidade local, né? Porque muitas vezes o que funciona aqui no Canoas, daqui a pouco não vai funcionar num shopping de outro estado, né? Sim. Não dá para só replicar, né, Fato, as ações. verdade. Então, como que é essa organização? Bem, a princípio, essas datas temáticas, elas sempre são muito bem exploradas, né, para realizar essas campanhas. Por padrão, as campanhas elas funcionam da seguinte forma, né? O consumidor ele faz a compra em qualquer uma das unidades de loja, né, que nós temos dentro do shopping. Só não vale, por exemplo, quando é algo relacionado a farmácias, por exemplo, né? Mas você junta aquelas suas notas, vai ter um valor X e com essas notas você faz o seu cadastro na campanha e você está automaticamente participando do sorteio. Então, quase todas as campanhas, elas junto estão uma premiação para o nosso cliente, né? Justamente porque é uma forma da retribuição. Eu já tive o prazer em outro shopping de entregar carros, né? E é muito bacana você chegar a esse momento, né, de você ligar para a pessoa e dizer, e agora no final do ano, com certeza nós teremos um sorteio de veículo, de carro. Não temos ainda a marca ou o modelo, né, definido, porque isso nós analisamos muito também os desejos atuais do Mas mercado. Mas isso vai mudando, né? Vai mudando. E é fantástico você ver o seu cliente indo lá, trocando a notinha e depois ele voltando para retirar a chave ou o brinde. Então é muito interessante. E são campanhas que você tem o ano inteiro, né? Dias dos Pais, né? O Dia das Mães é uma campanha muito forte também. Qual é a data, assim, de melhor venda ao longo do ano? É Dia das Mães? É Natal? Acho que Natal, né? Dia das Mães e Natal. São os dois natais do ano. Capaz. O Dia das Mães, ele é muito, muito bom, realmente. E o lojista, assim, diante dessas campanhas, né, ele sente também impacto, ele percebe que tem uma venda direcionada através dessas campanhas também. Porque, sim, o consumidor, ele tá ganhando ali o brinde, né, tá ganhando o baita prêmio, na verdade, sim, mas o lojista, ele também sente o impacto dessas ações. Sem dúvida. Praticamente todas as campanhas que nós geramos, é perceptível o aumento das vendas dos lojistas. Lógico que tem aqueles lojistas que são mais empenhados do que outros, né? Mas é fato que as campanhas elas favorecem as vendas. E da questão de favorecimento para o lojista, isso é um ponto importante, porque muitas vezes nós fazemos um evento, né? Por exemplo, deste fim de semana, que foi um evento na praça de alimentação. A praça você não conseguia se mover, ela estava lotada de pessoas. Ou seja, as vendas na praça superaram todas as expectativas. Nós tivemos lojistas que no final do evento, seu estoque estava praticamente zerado, né? E isso é um resultado, né, de um evento realizado no shopping com efeito direto para o lojista, né?
E agora, com essa nova administração, com as novidades que estão chegando, vocês têm alguma ideia de retrofit, de expansão, de reposicionamento, alguma coisa nesse sentido? Sim. Na questão de retrofit, eu vou deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha, mas temos um planejamento para mudar alguns conceitos do shopping, né? Na questão, principalmente no que a gente pensa como fluxo, né, e circuito interno no shopping. Então existe um projeto muito bacana, que eu desejo muito que ele se realize, porque ele vai favorecer 100% ao nosso investidor, ao nosso lojista e ao nosso cliente. Então a AD, ela trouxe, né, consigo essa bagagem, né, e essa experiência que teve em outros shoppings da importância do retrofit, do melhorar o produto, né, de como a gente entrega. E isso também está relacionado também aos serviços que nós do shopping entregamos, que é aquela visão da hotelaria que eu comentei. Dentro dessas mudanças, o que também está sendo previsto, a melhoria, né, a melhora na entrega de um shopping, né, cada vez mais bonito, cada vez mais cheiroso, mais limpo, ou seja, isso também faz parte das mudanças que nós estamos realizando. Mas, sem dúvida, a parte do retrofit é necessária, né, e ela já está muito bem alinhada. Então nós vamos ter novidades muito em breve para a nossa comunidade canoense. Fica a dica aí para o nosso público, então, ficar acompanhando o calendário das programações ali pelas redes sociais e também vendo as novidades que vão surgindo ao longo do caminho. A gente está se encaminhando já para o final da entrevista, passou rápido, mas eu queria que tu fizesse, agora que tu sacasse a tua bola de cristal e me dissesse, assim, como que tu vê, né, falando de projeção, diante desses 3 meses, que é pouco tempo, né? Mas assim, como que tu vê o futuro do Canoa Shopping? Não vamos muito longe, uns 5 anos, tá bom, não precisa de 27 pra gente planejar, mas uns 5 anos, assim, como que tu vê, tendo como base toda essa questão que a gente falou de mudança de consumo, né? De ser um prestador de serviços também para a comunidade, como que tu vê o Canoa Shopping daqui a 5 anos? Muito bom. Larissa, eu que estou acompanhando esse processo, estou lá dentro e sei quais são os projetos e as estratégias que estão definidas, estamos ainda desenhando, eu tenho uma segurança para lhe dizer que é uma nova fase para o Canoas Shopping. Nós sabemos que a virada não é uma virada simples de chave, né, de você imaginar que em 2 meses você já tem outros resultados, mas pelos trabalhos que estamos realizando, pelos projetos já na mesa sendo desenhados e as estratégias, eu digo que com quase total segurança que o Canoas Shopping ele vai voltar a ter aquele brilho na nossa comunidade. Ele vai... Eu acho que até ele não deixou de ser o queridinho, né, daqui de Canoas, mas eu tenho certeza que ele vai recuperar esse brilho, né, justamente por conta dessas mudanças que nós vamos fazer, tanto na área de retrofit, como você mencionou, mas também com a entrada de novas operações, né, nós estamos desenhando agora novas operações fantásticas para o Canoas Shopping, né? Então, se 50% se realizar, nós temos um shopping novo em menos de 1 ano. Olha só. Então fica aí a dica para a gente ir acompanhando sempre esse processo do Canoas Shopping. Agradeço muito a tua presença aqui no nosso estúdio, aqui na Rádio União. Recebi o Rodrigo Miranda, gerente-geral do Canoas Shopping. Foi uma conversa muito agradável. Para os nossos ouvintes que acompanharam só um pedaço, vai ficar disponível lá no YouTube também, né? No canal oficial da Rádio União. E a gente vai se despedindo. Volto na próxima segunda-feira e também de segunda a sexta, todos os dias, das 4 às 5 com Mulheres. Um beijo e até a próxima. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.